Fala, meus amigos, Rodrigo do nosso canal Via Rod, vídeo de convivência com carros. Então, para você que está chegando agora aí, primeiro dia de visitar o nosso canal, primeiro dia de visita do nosso canal, entenda, esse aqui é um dos vídeos de uma longa convivência com os carros de pelo menos 1.000 quilômetros, né? Então, estamos na jornada com a Tracker LTZ 1.2 turbo, né? Aquele modelo 2020, ano 2020, modelo 2021. Essa aqui está chegando aos 25.000 quilômetros. Pegamos ela com 24.200 quilômetros. Rodamos não tanto quanto rodamos com os outros carros, assim, mais rápido. Demorou um pouco mais porque hoje eu resolvi falar um pouquinho de algumas coisas antes do juízo final e antes dos testes também, de outros testes rodoviários. Bom, falo sempre dos pontos positivos. Tem um vídeo completo sobre a Tracker Premier. Tem uma... Nossa, pessoal, encostei na árvore aqui com o carro. Tem uma playlist completa com a Tracker 1.2 Premier 2021. Aquela unidade tinha 12.000 quilômetros na época. Terminamos com 14 ou 15.000 quilômetros. E ali o teste foi a contento. Ela teve alguns problemas no caminho lá, mas passou ali na média. Passou com uma nota relativamente ruim, vamos dizer assim, né? Aqui a situação é uma Tracker com mais de 24.000 quilômetros, né? Um pouco mais rodada, um pouco mais antiga também. Vamos conversar um pouquinho sobre os defeitos que ela tem apresentado ao longo desses 700 quilômetros rodados. E são muitos, e por isso eu resolvi fazer um vídeo especificamente para falar deles, porque são muitos, realmente. A Tracker não passa confiança, assim como o Onix não passava, assim como aconteceu no teste do Onix. Para você que também não viu, acessa a playlist do Onix. Nós fizemos 2 testes com o Onix Plus de gerações, da mesma geração, com quilometragens diferentes, porque algumas pessoas achavam que eram por conta daquela unidade específica. Aqui são 2 Trackers, no teste também foram 2 Trackers, as duas apresentaram os mesmos problemas, os Onix Plus o mesmo problema, então os mesmos problemas. Vamos falar dos problemas recorrentes da Tracker. Para você que tem o carro, por favor, deixa o comentário aí embaixo, explica se o seu padece desse mesmo problema ou não, né? Explica se é uma questão pontual ou não, mas vamos falar um pouquinho sobre os defeitos da Tracker aqui, de tudo que ela apresentou. Veja bem, não são pontos negativos, né? Pontos negativos eu elenco geralmente quando o quadro de instrumentos não é muito legal, quando a suspensão é um pouco mais firme do que o normal, tal. Aqui eu vou falar de defeitos e problemas que ela apresentou apenas em 700 km rodados aproximadamente. Vamos lá. Bom, pessoal, a bordo da Tracker, no 24.970, vamos focar ali, 24.970 quilômetros. Vamos voltar o foco aqui no vídeo. Mais de 700 km rodados, e vamos aos defeitos que ela apresentou durante esse teste até então. Bom, como eu falei, existe uma playlist ali da Tracker Premier. Aqui é só um teste complementar, justamente para ver se os defeitos são recorrentes de todas as unidades ou se é só aquela unidade que apresentava aqueles defeitos. Então, praticamente eu vou considerar um teste complementar, mas também de longa duração, porque também rodamos muito com ela, né? Defeitos apresentados. Bom, o primeiro defeito apresentado por essa Tracker desde o início do teste é a falha do motor em baixas rotações quando utiliza o combustível etanol. Então, toda vez que ela está com etanol, mesmo quando está quente o motor ou frio, não é uma questão circunstancial do carro, é por todo o uso. Quando você acelera em baixas velocidades, ela vai chacoalhando, falhando, tal. Como o carro é automático, não dá tanto para você controlar a embreagem, é uma situação chata. Eu já me adaptei, então eu nem acelero de um jeito aqui que ela falha menos. Aprendi a usar o carro para ela falhar menos. Isso já acontecia na Tracker Premier, lá bem novinha. Essa aqui também acontece, tá? Pode ser alguma questão do turbo, da forma como o turbo enche e por aí vai, né? Mas ela vai dando umas falhas, umas inconsistências na aceleração. A aceleração não fica retilínea, o carro vai andando como ele quer, né? Independente da força que se aplica no pedal ali. Bom, então esse é o primeiro defeito. Eu considero um defeito apresentado, porque não é possível que a linha de produção não tenha visto isso. Não acredito que o carro tenha apresentado isso na linha de produção, nos testes depois da produção, na verdade. E aqui também sinto Isso não acontece na gasolina, pessoal. Na gasolina a situação é bem diferente. Olha essa BMW, que o cara acelerou com tudo para não entrar na frente dele. E ainda vai entrar para a direita. Eu achei que ele fosse entrar para a esquerda. Bom, com gasolina isso, na verdade, não é que não acontece. Ele está minimizado, esse problema. Esse problema dá uma minimizada, né? Então, estamos aqui
agora utilizando combustível gasolina. E só para vocês terem uma ideia, que esse tanque inteiro de gasolina aqui está consumindo 8,1 km por litro na cidade, né? Então, eu não completei o tanque, é um teste mediano, né, de consumo. Eu rodei 105 km e ele fez uma média de 8,1 com gasolina, andando no trânsito, muito carregado, ar-condicionado, dando os aceleros. Então não é uma média de consumo a se considerar assim, ou para considerar para os motoristas um pouco mais afoitos, que foi o que aconteceu comigo nesses últimos dias, para conseguir cumprir a rotina de trabalho aqui. Então aqui eu estou acelerando, ó, com gasolina. Ele dá uma falhadinha também, mas é menos, é menor a falhar, as inconsistências na aceleração. Ele vai dando uns tranquinhos assim na aceleração que incomodam bastante. Então esse é o primeiro defeito que eu considero no carro, que me faria não comprar o carro só por causa disso. Porque as duas unidades que eu apresentei já tinham isso. Eu gosto do carro que roda liso, que passa aquela impressão de que o carro está funcionando bem e tal, como acontecia no Kicks, como acontecia no Renegade, como acontecia na linha Hyundai, nos outros carros que nós pegamos. Que mais? Quais outros carros aí do canal? Como acontecia no Cronos, não, no Cronos 1.3 não, mas no Cronos no Argo 1.0 acontecia isso. Então o carro roda liso, tal como acontece no HB20 e tal. O carro roda liso. Aqui não, aqui você vê o carro com umas inconsistências, tal. Então isso é uma coisa que me incomoda, e para os motoristas assim mais amantes de uma direção com maior prazer, vai sentir um pouco de desconforto, creio eu. Para os mais desavisados, desligados, também nem vão sentir que o carro está falhando, tal. Mas para quem curte minimamente o carro, entende um pouco de carro, vai saber que que não está muito legal, né? Bom, é o que eu falei, isso acontecia na unidade de 2021 lá, era 2021, modelo 2021, e está acontecendo nessa aqui um pouquinho mais... Tá acontecendo nessa aqui um pouquinho mais rodada também, né? Bom, uma outra coisa que eu considero um defeito é justamente a alavanca que altera a posição aqui da caixa de direção em altura e profundidade. Muitas vezes tem que fazer uma força muito grande para conseguir tirar ele da posição original aqui. Então parece realmente que o negócio não funciona bem e que vai quebrar a todo instante. Toda vez que eu mexo ali, parece que eu vou quebrar aquela sensação. Então, mais uma vez, pessoal, não estamos falando de um carro de entrada. Estamos falando de um carro de mais de 130 mil reais, né? Se comprado 0 km, acho que até essa unidade de 2021 é mais de 100 mil também, usada. Então é uma falta imperdoável esse comando aqui de regulagem de altura do volante, né? Bom, uma outra questão que deu defeito aqui no carro durante todo o trajeto, não é um ponto negativo, como eu falei, é um defeito, eu creio, é o funcionamento do vidro elétrico do motorista. Exatamente essa coisa que acontecia na Tracker Premier está acontecendo na LTZ. Qual é a coisa? Toda vez que eu ligo o carro, ele aparece lá, abrir e fechar o vidro do motorista por completo. Aí você abre e fecha, porque o que acontece? Aqui, ó, ele só está abrindo ele não tá funcionando a função um toque só do lado do motorista, apesar de todos os vidros terem essa função. E aí ele fala que é para você abrir o vidro inteiro e subir o vidro inteiro para que isso se normalize. Só que você faz isso, ele conserta, depois passa um tempo, ele passa a não fazer de novo. E outra coisa, quando você fecha o carro e tenta fechar os vidros também, ele aparece ele só fecha um pouco o vidro, às vezes abre também, você pode esquecer o carro aberto. Então isso para mim é uma falha imperdoável, é um defeito dessa unidade aqui, acontecia na mesma unidade, então não posso considerar um ponto negativo, né, pessoal? Isso é um defeito. Uma outra coisa que chama a atenção muito negativamente, assim, que é uma coisa bem estranha, quando você engata ré no carro, numa subida, o carro tá parado, você engata ré com esse motor e esse câmbio, ele faz um barulho como se os coxins do motor tivessem quebrados. Então, para quem tem um carro, por favor, comenta sobre isso, para não deixar as pessoas desavisadas quanto ao funcionamento, a questão do conjunto motriz da Tracker, que é muito bom, é econômico, anda muito, mas é muito barulhento, principalmente em baixas velocidades. Na estrada é totalmente diferente, mas eu considero um defeito também você engatar ré e numa subida e tentar dar ré e ele tremer o carro inteiro, fazer um barulho no motor absurdo por conta disso na primeira arrancada. Parece que você está com um carro com câmbio mecânico com uma embreagem ruim, assim. O carro começa a trepidar inteiro, e acontecia na outra Tracker, também acontece nessa aqui. É como se fosse um defeito de coxim do motor, que só se manifesta quando você engata a marcha ré realmente.
Nesse exemplar aqui, isso não aconteceu no outro, está com outro defeito, que é justamente no controle de tração e estabilidade. Toda vez que você sai de uma garagem ou faz uma volta, uma curva para a direita, né, que você tem que virar um pouco mais o volante do carro, ele aparece, a direção endurece, ela fica fazendo isso aqui, a direção, ó, ela vai travando a direção assim, perdendo assistência, ela endurece e aparece que o controle de tração e estabilidade está com defeito no painel, né? Então aparece isso aqui. Outra questão que me chamou a atenção negativamente foram os freios. Então o freio tem um defeito que na outra Tracker tinha e essa aqui também tem, que é um toque nos freios traseiros. Então quando você freia o carro aqui, se eu frear em baixa velocidade, se tivesse uma câmera de bom alcance da questão do barulho, vocês iam escutar nessa velocidade aqui. Então ó, eu vou frear o carro, ele já faz o barulho, ele faz um barulho como se fosse uma máquina de costura e aumenta conforme a velocidade está mais alta também. Então se eu freio em velocidades altas, ele faz mais alto e todo mundo do carro escuta, né? Eu tava com um colega meu no carro, ele falou, olha, mas esse quando você freia faz um barulho, tipo como se tivesse um prego no pneu. A outra Tracker tinha, mas o freio em si funcionava bem da outra Tracker. Essa aqui pegou um susto na gente nos últimos dias aí, pegou um susto em mim nos últimos dias, quando eu perdi um pouco da assistência dele freando em pisos irregulares. Parecia que era uma falha, uma atuação do sistema do ABS, para quem conhece, porém ele começou a apresentar o mesmo sistema no piso normal depois, por um tempo, até se regularizar. Então eu tive que desligar o carro e ligar de novo, aí o pedal de freio melhorou, mas o freio continua aqui com aquela impressão de ser borrachudo. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Eu tô apertando o freio, ele vai afundando, ó. Eu vou apertando o freio, ele vai afundando, diferente de um Volkswagen, tal, que você pisa no freio aqui, ó. HB20, você pisou no freio, ele freia. Esse freio aqui, se você for apertando, ele vai afundando. Era a mesma coisa que acontecia no Onix. O freio ele é um pouco borrachudo, assim, não é um freio que transmite tanta segurança como deveria transmitir um freio, né? Então, isso para mim eu considero um defeito e não é um ponto negativo do carro, eu considero realmente um defeito. Bom, a questão dos ruídos internos realmente são muitos por todo o carro, porta, laterais das portas, coluna B, banco traseiro, mas isso talvez sejam pontos negativos do carro, que não considero um defeito, mas dessa unidade aqui são esses os defeitos que eu me recordo nesse momento. Não me recordo de outros defeitos, assim que eu me identificar mais algum aqui eu falo para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, não dá trabalho, é só clicar aí no botão de inscreva-se, ativa o sino para receber os vídeos novos. Muito obrigado pela sua audiência, até nosso próximo capítulo. Fui!